A gente... Pai, Sileide. Então nós temos vindo, né, falando esses 3 dias, primeiro e segundo dia, nós falamos sobre, já desde o domingo, né, como voltar ao primeiro amor. É importante voltar ao primeiro amor. E nisso nós entramos pela questão das disciplinas espirituais, oração, falamos sobre as 5 disciplinas espirituais especificamente, né? Oração, meditação, jejum, comunhão e adoração. Essas 5 disciplinas espirituais, elas exercem esse papel de restauração do nosso relacionamento com Deus na profundidade, de fato, do que deve ser expressado através de nossas vidas, porque não tem nada mais importante para nós do que um relacionamento com Deus com profundidade, né? Um relacionamento com Deus que seja de qualidade, um relacionamento com Deus que seja verdadeiro, naquilo que a gente coloca diante do Senhor e naquilo que como nós nos relacionamos, sem os aspectos religiosos, que a religião ela atrapalha muito mais o seu relacionamento com Deus do que você pode imaginar. Porque a religião, ela fixa, bom dia, amada paz, a religião fixa somente nas normas e do que é, entre aspas, dentro da questão dogmática, certo ou errado. E não é bem assim que funcionam as coisas com Deus. Não é simplesmente por questões dogmáticas estabelecidas por um grupo social que se define um bom relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é relacionamento de fato. É você voltar ao primeiro amor, é você ter firme e forte dentro do seu coração esse relacionamento isento, excluindo toda e qualquer interferência que possa bloquear isso. Porque a partir do momento em que você quer fundamentar a sua vida espiritual baseado naquilo que estabeleceu-se como o que é certo e o que é errado, você às vezes passa a esconder aquilo que você acha que é errado, mesmo você praticando. E na sua vida com Deus, não, você tem uma verdade com Ele, um relacionamento sincero, honesto, de verdade, onde você se abre e se expõe diante dEle, onde você se coloca diante dEle de uma maneira profunda e não de uma forma superficial, baseada em nós. Então eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O poder ou não poder vai estar conectado com a profundidade do seu relacionamento com Deus, entendendo o que agrada e o que não agrada, entendendo o que é bom e o que não é para você, entendendo o que é uma qualidade de vida espiritual ou simplesmente uma qualidade de vida religiosa. Então essa é uma coisa fundamental e importante que a gente precisa aprender a desenvolver na nossa vida com Deus. E qual é a primeira disciplina que a gente pode estabelecer para poder ter essa vida real com Deus, né? Eu acho que foi hoje eu vi o William Douglas, ele escreveu uma coisa sobre o diálogo, foi uma matéria que ele escreveu para um jornal, onde ele fala sobre o diálogo. Não me lembro exatamente qual era a frase, mas falava sobre a importância do diálogo para estabelecer relações e se chegar a conclusões. Então, diálogo pressupõe o termo certo? Pressupõe 2, diálogo. Então, quando você tem, por exemplo, uma peça teatral onde tem uma só pessoa ali apresentando, chama-se monólogo, porque é uma pessoa só. E o diálogo não, o diálogo pressupõe 2 pessoas pelo menos, certo? E a nossa vida com Deus, o tema que nós vamos falar sobre hoje é justamente sobre essa questão do diálogo, né? Dialogar com Deus. E para dialogar com Deus, primeiro é necessário você crer que Ele existe de fato, e que suas ações são percebidas, são observadas, são olhadas, suas palavras são ouvidas por Ele, ou seja, a sua existência é percebida por Deus, a sua existência é uma realidade para Deus. Você não existe sem Deus, e Deus sabe que você existe. E você sabe que Deus existe e que você existe para Deus.
Então, essa consciência é algo que é importante, é necessário, porque isso vai gerar para você a confiança que você precisa. E o estado, a condição, o lugar, qualquer que seja a circunstância no qual você esteja inserido, você vai saber que Deus te percebe, que Deus te nota, que Deus sabe que você existe, que Deus te ama, que Deus está presente. No diálogo que eu tive com uma jovem durante essa semana, no celular, certo? Eu disse uma coisa para ela que ela depois se sentiu muito bem com aquilo. Talvez ela até ouça essa live depois, ela vai saber de que eu estou falando. Quando eu disse para ela que independentemente da gente crer ou não que Deus existe, Deus não existe por causa da nossa crença nem por causa da nossa fé. Deus existe, simplesmente isso. Então independe de você crer ou não, e Ele cuida da gente mesmo assim. Ele cuida até dos que não creem dele, porque a justiça dele é muito maior do que os homens, é muito maior do que a dos homens. Então, como é que você estabelece o diálogo com Deus? Como é que você estabelece esse relacionamento com Deus? A gente aprende na Bíblia que é através da oração. A primeira disciplina espiritual é aquela que vai abrir a porta da sua vida e do seu relacionamento com Deus, porque ela é de fato a expressão mais verdadeira de um relacionamento, que é por meio do diálogo, da troca de informações, de comunicações, de pensamento, de sentimentos, de ideias, de projetos, de planos e de visão, de onde você vê a visão, de onde você recebe a visão, de onde você recebe a orientação, para a sua vida. Tudo isso está ali, fixado, fundamentado na sua vida de oração. Mas a vida de oração, ela precisa ser balizada pelo próprio Deus, porque lá, se você abre Romanos capítulo 8, o versículo é 26, que diz assim, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, e o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a Bíblia revela, ensina que nós temos dificuldade para oração, que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir corretamente, não sabemos estabelecer esse relacionamento de uma forma correta, clara, sincera. Eu queria pedir a vocês, antes da gente continuar, para que vocês pudessem convidar outras pessoas aí. Sempre dá resultado, sempre aparecem pessoas novas. Pega essa pombinha aí, passa aí. Era para ter feito isso no início, eu acabei esquecendo. Esse aviãozinho que tem embaixo do seu WhatsApp, no Instagram, aí embaixo, e passa aí para as pessoas, convidando elas, para essa live, para a gente estar junto aqui. Então, queridos, o que a gente percebe? Oração não é uma coisa tão natural e simples quanto a gente pensa. Muito difícil orar como convém, corretamente. É muito difícil você parar com qualidade. Ok, Cleide, obrigado. É muito difícil você parar e ter um tempo de qualidade com Deus, um tempo verdadeiro com o Senhor, onde você possa mandar para Ele sua verdade interior. Quando eu falo sua verdade interior, não significa dizer que eu creio no relativismo da verdade, mas não adianta a gente dizer também que cada qual não tem a sua verdade, que isso não é verdade. Ainda que a verdade ela seja absoluta, e eu creio no absolutismo da verdade, cada qual individualmente especifica uma verdade para si, que às vezes destoa da verdade absoluta. E essa verdade para si é ela que precisa ser expressada para Deus, para que Deus possa trazer para nós a verdade absoluta, a verdade, entre aspas, verdadeira. Então, quando a gente tem essa consciência do nosso relacionamento com Deus de verdade, e isso a gente percebe quando a gente está realmente mergulhado na presença dele. Quando já vi, por exemplo, momentos meus de oração, vou citar aqui momentos meus de oração, em que eu digo assim, que eu estou muito contrito com o Senhor, certo? E eu lembro sempre daquela palavra
daquela palavra que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, quando for orar, entra no teu quarto e no secreto pedes a Deus que Ele te recompensará. Ele fala assim lá em Mateus capítulo 6, mais ou menos essas palavras. Mas a gente vai dizer, Senhor, aqui é no secreto, mas de repente, às vezes vem no nosso coração a carne o desejo de que alguém esteja vendo que você está contrito em oração, para que aqui a pessoa veja que você é servo de Deus. E você precisa ser sincero com Deus e dizer assim: Deus, me perdoe por isso. Porque a palavra dele não diz isso. Então essas verdades internas nossas, elas precisam ser expressadas diante de Deus, para que o nosso caráter seja tratado e seja moldado através desse relacionamento, Então ontem nós tivemos a célula dos homens, e a célula dos homens, aliás, todas as células, hoje a gente tratou sobre Provérbios 6, 16 a 19, que é uma passagem bem dura, que é onde Salomão ele ensina sobre 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. Então são sete práticas que são humanas, normais, que a gente vê nas pessoas, que elas condizem com aquilo que é a verdade divina e absoluta para as nossas vidas, e que de fato é algo que desagrade a Deus profundamente. E depois, eu não estava em casa, eu estava fazendo na casa de uma pessoa, através do equipamento dela lá, o computador dela, e o computador não tinha caixa de som. Então quando eu chamei as pessoas para a gente dialogar, não foi possível. Não foi possível, porque eu não ouvi a voz das pessoas, elas falando do outro lado, os homens que estavam do outro lado. Aí eles disseram: pastor, mas não precisa, porque o Senhor já nos deu a instrução, certo? Então a palavra já foi ministrada. E é isso que a gente tem que buscar no nosso relacionamento com Deus, quando a gente está orando, certo? Não é só a questão de estar pedindo, fazendo petições diante dele, mas principalmente de estar ouvindo a ele, de estar ouvindo as direções, ouvindo a direção que ele dá para a nossa vida, ouvindo as orientações que ele traz para cada um de nós, para que a gente possa ter a formatação do nosso caráter, da nossa vida, certo? E restabelecer, conhecer verdadeiramente, profundamente a bondade de Deus. 16 a 19. Não é o texto de hoje não, querido. Esse texto foi o que a gente ministrou ontem lá na célula. O texto de hoje está em Romanos 8, 26. Então, o que a gente precisa aprender? Aprender com Deus que nessa vida de oração que a gente precisa ter, preste atenção nisso, é uma necessidade. Se você quer restabelecer o primeiro amor, se você quer restabelecer na tua vida o fervor do seu relacionamento com Deus, você precisa se relacionar com Ele em oração. Entender a oração como isso, como um aspecto de expressão relacional entre você e Deus. Você se relaciona com Deus da forma mais clara, mais evidente, mais notória, mais absoluta, eu vou dizer assim, através da oração. Então essa é uma disciplina que precisa ser desenvolvida, e Jesus nos ensina lá em Mateus 6, a gente vai ler agora, um texto que é super conhecido, não precisa nem ler, mas são 3 aspectos fundamentais na vida de oração, nas questões da petição, porque o Espírito Santo, ele pode ensinar ou interceder na nossa ignorância, mas ele também pode nos ensinar, e ele pode trazer para nós o ensino através da palavra. Então, o ensino através da palavra, a revelação do Espírito Santo, você pega a partir do relacionamento com Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 9, você começa com o ensino de Jesus sobre a oração. E ele fala no ensino dele sobre a oração, a partir do verso 9, dizendo assim: portanto, vós orareis assim. Olha aí, se o filho, que é aquele que é único com o pai, em unidade com o pai, se o filho, que é aquele que conhece o pai mais do que qualquer um, e se o filho, que veio para ser um modelo, padrão, a nossa referência, certo, de ser humano, de humanidade,
começa nos ensinando, orem assim, nós precisamos orar como ele está ensinando. Nira, seja bem-vinda. Nós precisamos orar como ele está ensinando. E como é que ele está ensinando? Olha só: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adoração é o primeiro aspecto, você adorar a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Render glória para ele. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pedir pelas suas necessidades físicas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedir pela necessidade da alma. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Isso aqui fala da vida espiritual, de qualidade de vida espiritual. De qualidade de vida espiritual. Então está aqui. E finalmente, na parte final, ele diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E dando glória a ele. Então esses são aspectos da oração, da nossa comunicação com Deus, que vai chamar a atenção do Senhor, que vai chamar a atenção dele para a nossa vida, para as nossas petições, para o nosso relacionamento, para a nossa qualidade, de vida espiritual e para o restabelecimento do primeiro amor. Então isso a gente precisa aprender a praticar, Então praticando, sabendo que essa é a primeira, vamos dizer, essa é a primeira forma de você orar, a mais simples, como Jesus ensina, certo? A gente já tem aí um grande caminho a seguir, uma grande orientação que vai nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida de oração. Então você pede, você ora dessa forma. Você não ora igual a isso, porque Jesus também fala isso. Ele fala um pouquinho lá em cima no versículo 7, assim, dizendo assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então outra orientação importante da oração é essa. A gente não precisa estar falando as turbas, muitas coisas. Não, a gente precisa ter qualidade naquilo que fala. A gente precisa falar as coisas corretas dentro dessas necessidades. Você vai dizer: pastor, eu também tenho que seguir essa ordem de oração. Não, você não tem que seguir esse modelo de oração. Isso é uma forma, assim como um advogado, ele tem os modelos de petição, a oração é mais ou menos isso aqui. Você tem um padrão que você vai estabelecer no seu relacionamento com Deus, mas tem as particularidades. Você não pode se prender à formalidade, à religiosidade, à sua particularidade. Quando se fala da necessidade, pão nosso de cada dia, talvez a sua necessidade não seja o pão, mas você pode ter uma necessidade física, uma necessidade de cura, você pode ter uma necessidade financeira, você pode ter uma necessidade, sei lá, de outra ordem, mais específica, de acordo com sua vida. Perdoa as nossas dívidas. Você vê, tem muita gente que acha que dívida está relacionada a dinheiro, mas a tradução mais refinada desse texto fala mais de ofensa do que de dívidas, e por isso que tem muito mais a ver a palavra ofensa, porque ofensa tem muito mais a ver com algo, mas nem sempre é uma ofensa. Muitas vezes é uma dívida propriamente dita que você tem com outra pessoa, não financeira, mas uma dívida de amor, uma dívida de relacionamento, uma dívida de cuidado, uma dívida que foi gerada na infância, ou alguém tem essa dívida com você, com seus pais, com seus parentes, com seus amigos, e assim vai. Isso você precisa aprender a desenvolver. Quando a palavra fala no verso 13 sobre não nos induzas à tentação, não nos deixes cair em tentação, aqui está falando de uma coisa importantíssima, que muito crente às vezes confunde, acha que toda tentação é pecado. Tentação não é pecado, certo? Entretanto, cair em tentação, sim. Por isso, quando Jesus ele fala sobre não nos induzas ou não nos deixe cair em tentação, isso é um pedido de nível espiritual, um pedido de fortalecimento espiritual, é um pedido de qualificação da sua vida espiritual por meio do relacionamento com Deus. Não nos deixes, não nos induzas, ou seja, nos proteja,
nos faça abrir os olhos, nos faça enxergar nossas fraquezas, nos faça enxergar nossas dificuldades, né? Pai, livra-me dessa fraqueza, livra-me dessa dificuldade, livra-me desse problema, livra-me dessa tendência, né, que minha vida leva, e isso tudo deve ser incluso dentro desse processo de oração, para que a gente possa ter essa qualidade de vida com Deus na oração. Não simplesmente abrir a boca e falar um monte de blá blá blá, né? Ou cantar louvores durante a oração, que são válidos também, mas que não é só a função da oração, e nem expressar a verborréia bonita, que não passa de retórica vazia. Então a gente precisa de fato ter esse aprofundamento na oração, para saber ter essa qualidade que especifique bem a nossa oração. Então esse aí é um ponto que é extremamente importante que a gente compreenda na nossa oração, para que a gente possa realmente ter esse processo de oração que traga esse avivamento, no nosso ser. Esse avivamento, a gente ter prazer, a oração deixar de ser um fardo e passar a ser um prazer, um momento de encontro. Toda terça-feira eu me encontro com amigos. Eu tenho alguns amigos que são pastores também, que a gente se encontra, que eu não marco nada nesses dias. Nesses dias normalmente eu não marco nada. Eu fiz as 2 células, essas 2 últimas semanas na terça, tive que sair um pouco antes, mas saio pelo meu compromisso com as células, porque para mim a espinha dorsal hoje do crescimento da nossa igreja é necessário que elas aconteçam, mas dia de terça normalmente eu não marco nada, porque o dia que eu me encontro com eles é o dia que a gente estressa o nosso relacionamento, e é um prazer, e a gente vai embora depois com saudade, esperando chegar a próxima terça-feira. Esse deve ser o sentimento que a gente precisa ter no momento da oração, ter um ardor para ter um encontro com Deus ali, naquela hora que você está buscando Ele, certo? Mas isso, às vezes, para a gente chegar até esse ponto, para a gente chegar até esse nível, oi Dani, seja bem-vinda, para a gente chegar até esse nível, é preciso ter essa prática constante, disciplinar de oração, né? Então buscar realmente, crer que Ele está ouvindo, crer que Ele está do outro lado, crer que a palavra, que Ele está prestando atenção em nós, né? Saber disso, ter essa convicção de que não importa de forma nenhuma, certo, o que aconteça, Deus sabe que a gente existe, percebe a gente, ouve a gente, atende a gente, e está disposto a dar a atenção que a gente precisa, né? Então, queridos, por isso Jesus ele ensina no Pai Nosso como orar, e ele ensina também como você revestir essa oração dos aspectos que de fato rompam com toda e qualquer dificuldade que possa haver na sua vida relacional com Deus. Mas só que a oração ela vai avivar nosso interior, e nesse avivamento ele vai gerar em breve, é possível que vocês, começando a praticar uma vida de oração, vocês em breve vão começar a perceber, né, que o amor de Deus vai passar a fazer parte da sua vida. E o amor de Deus fazendo parte da nossa vida, a gente não só se sente amado, porque essa para mim é a grande revelação, né, do sentimento do receber o amor de Deus. A grande revelação é o que Ele provoca em nós. O amor de Deus, Ele nos preenche de tal maneira que esse amor, ele se expande a ponto de transbordar, e é nesse transbordamento, certo, que há um crescimento espiritual gigantesco. Porque quando algo transborda, significa que aquele recipiente não é mais suficiente para conter o que há dentro dele. Então você é o vaso, você é o recipiente, e você começa a se encher do amor de Deus, entender por meio da vida de oração, por meio do seu relacionamento com Deus em oração, e esse amor começa a te encher a ponto de transbordar. E quando transborda, então esse amor começa a ser manifestado na vida de outras pessoas.
você passa a amar outras pessoas. Dani quer enviar uma pergunta. Ok, Dani. Certo? Então você passa a amar mais as pessoas. Você passa a ter com as pessoas mais relacionamento, mais vida. Você pode fazer a pergunta aí que eu respondo, Dani. Então esse amor, quando você começa a extrapolar a sua vida, a transbordar na sua vida, esse amor gera o segundo aspecto da oração, que também é ensinado na palavra, que também é colocado, expressado aqui por meio do ensino da palavra, que você vai encontrar isso, certo? Em vários textos, mas eu vou trazer um especial aqui, que eu gosto muito dele, que é o de 1 Timóteo capítulo 2, que é quando Paulo, ele chama a atenção para essa necessidade, dizendo assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então aí entra no segundo aspecto da oração, o segundo aspecto desse relacionamento com Deus, que é o aspecto intercessório. Você já não mais ora somente pelas suas necessidades, mas você já ora pelas necessidades dos homens, pelas necessidades mundiais, das pessoas, dos países, ou da sua nação, da sua igreja, dos seus amigos, dos seus parentes, das pessoas que estão ali se relacionando contigo. Então, você chegar nesse nível, ele só é possível quando você consegue, de fato, obter esse relacionamento com Deus, que precisa ter uma prática disciplinar. Por isso eu falo de disciplina, porque precisa ter realmente uma prática diária, disciplinar, de oração constante, não, e sem preguiça. É importante entender isso, porque como no início é duro orar, a gente tem preguiça de orar. Então, a partir daí desse relacionamento com Deus que começa a transbordar, você então passa a ter essa vida de intercessão, e essa vida de intercessão, olha só, vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Olha o que é que diz: admoesto-te, pois, antes, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 e 3, e depois o 4 também. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e essas ações de graça por todos os outros. Aí você vê que Paulo, ele vai ampliar isso, ensinando a Timóteo, dizendo: pelos reis e por todos os que estão em iminência. Ele já está falando das autoridades governamentais também, todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então a oração também intercessória, ela produz um efeito ambiental. Quando você ora pelos homens, quando você ora pelos seus governos, quando você tem essa vida, essa intercessão nesse nível, você também pode alcançar paz para a sua vida. Olha aí, pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. E aí o verso 3 conclui: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então isso agrada a Deus, além de tudo agrada a Deus, e atrai a paz de Deus para nossas vidas. Atrai, Você está gostando do tema? Dá um coraçãozinho aí, porque isso torna essa live relevante. E o Insta, ele começa, quando a live tem muito coraçãozinho assim, gente, o Insta começa a aparecer para as pessoas: fulano está ao vivo, fulano está ao vivo. Aí quem sabe mais pessoas podem chegar e ouvir essa palavra que você está ouvindo hoje, Aí, chegou mais um aí. Então, queridos, a importância da gente entender esse processo é fundamental, porque isso vai realmente estabelecer um nível de relacionamento com Deus mais verdadeiro. E aí você tem como aquecer o seu amor, você tem como restaurar o primeiro amor, você tem como elevar a um nível mais alto esse amor a Deus e esse amor de Deus em sua vida, Então essa aí foi a nossa oração, a nossa mensagem de hoje.
a gente falar justamente sobre essa primeira disciplina, né? Essa primeira disciplina que é a oração, né? A gente pode repassar os tópicos. 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 3. Então a gente ter essa disciplina na oração, desenvolver isso em nossas vidas. A cada dia, a cada manhã que você acorda um pouco mais cedo, vai lá e faz isso. Mergulha aí a sua face, né, diante do Senhor, coloca um louvor e comece a orar em adoração, para buscar realmente esse relacionamento sincero, profundo diante dele. Amém? Então que o Senhor possa te abençoar. Nós vamos concluir com esse louvor que a gente iniciou, né, que é aleluia, de ter esse lugar secreto de oração, de ter essa vida relacional com Deus, de poder estar buscando um momento com Ele, né, de poder estar de fato face a face com Ele, para que no meio dessa vida de oração nós possamos crescer mais e mais e mais na presença dele, né? Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu quero, Senhor, ter uma vida profunda e íntima contigo. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ter uma vida real contigo, Senhor. Ó Pai, eu quero ouvir a tua voz, eu quero falar contigo, eu quero abrir meu coração diante de ti. Eu quero, Senhor, não ser um religioso, não, Senhor, eu quero ser teu filho. Como filho, eu quero chegar diante de ti sem vergonha, sem restrições, sem reservas, e poder, Senhor, colocar minha vida de forma plena para ti, Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço nessa manhã, aprofunde, Senhor, aprofunde o meu relacionamento contigo, aprofunde, Senhor, a minha vida contigo, porque eu, Senhor, me comprometo a estar diante de ti, desse nível, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, essa aí foi a live de hoje. Eu disse, as lives são mais curtas, 30, 40 minutos. Ô pastor Gleidson, seja bem-vindo, amado. Então essa live de hoje é uma live mais curta, é uma live, está terminando agora, 38 minutos nós tivemos aqui. Amanhã estarei aqui às 8 da manhã, mais uma vez vamos estar destrinchando, né? Vamos estar destrinchando cada uma das disciplinas, nos aprofundando na importância das disciplinas diante de Deus. Então a oração hoje, amanhã falaremos sobre outra, sobre a direção do Espírito Santo, para o quê? Para que nós possamos resgatar, restaurar, voltar ao primeiro amor. Amém? Profeta de Deus, um abraço, obrigado por ter aparecido aqui. Nesse momento a gente vai encerrar, né? Que você tenha um bom dia, né? Que essa semana seja semana de bênção, de vitória, que você possa nesse dia de hoje ter tudo que você espera, que você quer, que você deseja fazer alcançado, né? Que seus projetos e planos você coloque nas mãos do Senhor, porque a palavra dele diz que quando colocamos nossos planos na mão do Senhor, Ele faz acontecer, e assim que o teu nome seja glorificado, o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém. Abraço, beijo no coração.